Bora lá. Fui convidado aqui, na verdade intimado, para fazer um pouquinho da minha história aqui e dividir ela em 4 passos aqui, que são 40 anos, são 4 décadas, então é uma honra estar fazendo 40 anos, né? Para me resumir um pouco na minha primeira década aí, acho que eu nasci em 85, algumas coisas ali a gente nunca lembra passo a passo nos 5 primeiros anos da gente ali, né? Alguns flashes ali, mas por incrível que pareça, algumas coisas que minha mãe fala que acontecia, aí você tem uns flashes, você não tem noção da tua idade. Mas uma coisa curiosa é que com 5 anos de idade, meu pai tinha uma fazenda situada no Araguaxim, que é uma região na Amazônia, ali no Pará, especificamente perto de Redenção, e o acesso era muito restrito. Nessa época, meu pai era um cara que era piloto de avião, no caso ele pilotava para fazer a parte de táxi aéreo, e aí nessa fazenda o acesso era só de avião, era muito restrito chegar lá. E pra você ter uma ideia, a gente já era uma criação um pouco diferente, né? Meu pai me deixava nessa fazenda aí por 30 dias, só eu com 5 anos de idade, com toda a turma que estava lá, com pouco acesso. Nessa época não tinha banheiro, não tinha chuveiro. Eu me lembro que a comida, falar que era fartura sim, mas era o famoso carne, arroz, feijão, trivial, e era ótimo, tá? O banho era no litro mesmo, você ia no córrego e tomava banho no litro. Isso era motivo de muita... Naquele momento, hoje era um absurdo, né? Mas naquela época era muito normal. Lembro-me que o acesso para falar com lá em casa com a minha mãe, né? A mãe sempre fica preocupada. Era no rádio amador. Então pegava um rádio desse tamanho, colocava no capô do trator, ligava na bateria, escutava-se muito poucos ainda, assim, do que tava. Acho que esse negócio ainda eu fui até meus 8 anos, sempre que eu lembro que com 8 anos eu começava a entender melhor o rádio amador, tinha mais cognição, né? 5 anos é muito bebê, mas já era raiz ali, né? Tava muito mais do que hoje. Assim, não tinha muita opção não, mas amava aquilo ali. Então sempre fui muito de fazer as coisas sozinho. Então eu selava o meu cavalo. Eu lembro que uma vez eu gostei muito de um cavalo lá, eu lembro o nome dos cavalos inteiro. Eu selava o cavalo, teve uma vez que o meu arreio rodou mais de 6 vezes caindo, mas só eu que não conseguia ter força, mas não, só eu que deixo. Acho que isso já traz um pouco de treinar um pouco da coragem da gente para ser um empreendedor que é aqui na frente, né? Algumas coisas que me fazem lembrar essa década aí é que eu sempre fui um cara que realmente eu acho que a palavra é essa, talvez pode soar de forma de gostar de dinheiro, cara. Acho que você tem um agrado dentro do empreendedorismo e você tem um agrado para algum colaborador, um CLT ou um sócio, é dinheiro. A gente fala muito de propósito, que é óbvio, que é o que toca nossas corporações. Empresa sem lucro, empresa com muito coração, morre de infarto, né? Então, isso reflete lá atrás. Então, vou contar algumas situações. No decorrer disso, eu lembro que depois que o acesso ficou melhor, que ela não passou a não ser de avião, a gente chegava a 50 km de carro, 40 km de trator e 10 de cavalo. Cara, então aí a gente vinha de cavalo, pegava o trator, e do trator pegava a caminhonete no meio do caminho e ia embora. Eu lembro que algumas coisas assim eu lembro que uma vez a gente precisou sair numa madrugada e tava chovendo muito, cara. E aí eu tava com pneumonia, eu tava com asma. E a gente saiu para fazer esses 50 quilômetros, que era 10 mais 30, 40 quilômetros, 50. A gente fez ele de trator e estava chovendo muito, a gente preparou para sair, era muito escasso, eu coloquei uma lona e fui na carreta do trator. E quando eu falo carreta do trator, não tem mola, é carroção mesmo. Era quase um carroção de boi puxado por trator. Cara, foi um momento assim que eu falei, será que eu vou morrer, Jesus? Que muita chuva, Pará já chove muito, naquela época chovia mais ainda, e esses 50 quilômetros nós gastamos 5 horas para fazer ele.
Eu passei 5 horas debaixo de chuva, e aí peguei a caminhonete, foi uma das melhores cenas. É bom fazer coisas desse jeito aqui, que a gente lembra de cada coisa, eu não pensei que eu ia lembrar disso. Eu lembro que quando eu cheguei nessa caminhonete, que ainda faltava para chegar em casa, eu troquei de roupa, ficava num bar. O bar que só vendia pinga, mas o cara foi lá dentro e pegou uma toalha, e eu me enxuguei e falei, não acredito que eu cheguei aqui. Então, a gente valoriza as pequenas coisas hoje quando a gente lembra de alguma coisa aqui. Nunca me faltou nada em casa, nunca passei necessidade. A gente sempre foi treinado com muita dureza. Lá em casa a gente nunca acordou tarde. Num domingo a gente sempre foi para a igreja às 7. Às 6 horas da manhã minha mãe desligava o ar-condicionado, porque Pará é muito quente, né? Principalmente na cidade. Já abria a janela, não acordava não. Abria a janela, dava um raio de luz, desligava o ar o bastante, falava assim, é o sinal de acordar. Então em casa não teve muito essa opção não. Não era opção, simplesmente não existe quero acordar tarde, seja qual dia for. Certo ou errado, foi assim que a gente foi treinado. E eu falo treinado mesmo, porque para empreender nesse Brasil, e no meu caso conseguir ser uma pessoa que é meio que multisserial, gosta muito de empreender em diversos setores, é preciso treinar a coragem. Então acho que a base que a gente foi construída da minha família comigo foi para isso. Mas voltando ali, algumas coisas relacionadas a dinheiro, coisas engraçadas que eu lembro que dessa caminhonete para chegar, quando a gente chegava ali de trator, já tinha um monte de gente querendo ir para a cidade. O que eu fazia? Foi uma D20 cabine dupla, depois passou a ser um F1000. Eu lembro quando meu pai comprou a primeira S10 cabine dupla, que foi uma sensação. Eu vendia carona, cara, era 5. Quem quisesse encher a caçamba, meu pai não falava nada. Pai, vou dar carona pro povo, mas eu ficava com... Cara, esses pequenos dinheiros eu sempre economizei, eu sempre fui um cara muito econômico. Por quê? Pô, tem tudo em casa. Era só juntar dinheiro, mas com 8 anos meu pai passou a me pagar um salário para limpar a oficina mecânica que ele tinha, e ali eu passei por diversos setores. Eu cheguei a passar até na solda, eu só não fui a mecânica, eu só não fui torneiro mecânico eu não fui, porque ali para ser torneiro mecânico tem que ter uma capacidade cognitiva bem maior, já tem um relacionamento com matemática, com cálculo, e nesse momento eu passei a me interessar para a parte comercial. Então eu pulei a fase mais técnica da operação, que era o torno, e fui direto para a parte comercial. E ali, cara, começou meu processo como um todo. Eu posso falar ali que para meus 10, 11 anos, meu pai tinha uma chacrinha e falou, você quer cuidar do leite? Só que é o seguinte, fim de semana você vai tirar leite. Falei, cara, mas só tirar leite sexta, sábado, domingo? Não, eu vou topar. Então o custo era 0, o dinheiro era meu compromisso, sexta, sábado e domingo, tirar o leite, porque segunda de manhã... escola. E assim, ali eu me lembro, e eu lembro que catequese no sábado, no domingo eu tinha que ir, cara, já tinha uma puta de uma agenda, mesmo no interior. Então eu tive sim um mix de infância, mas assim, eu sempre pude escolher entre, você quer ir para trabalhar, ganhar, vai descontar do teu salário, ou você quer ir para educação física. Eu sempre tive que escolher educação física ou perder um dia de trabalho. Sabe, coisas que parecem normais hoje ou anormais, e para mim era uma decisão. Então muitas vezes eu escolhi para jogar o interclasse, o intercolegial, mas muitas vezes eu escolhi, falei, cara, era uma meta, esse mês eu não quero faltar nenhum trabalho. Assim que a academia, eu lembro assim, de educação física, 4 vezes no mês. Assim como eu falei, não, esse mês eu vou fazer 4 dias de educação física. Eram metas, tá? Mas no fim das contas eu sempre cumpri muito bem. Lá na frente eu posso falar como isso reflete, depois que a gente faz esses 40 anos, reflete essa disciplina. Na minha parte de formatura, bem como os meus diplomas que eu tenho hoje, que é muito mais a ver com disciplina do que propriamente a formação em si, que a formação começa lá na base. Trabalhando ali não vou falar que isso é nesse tipo de coisa, trazia fruta, trazia frango, vendia tudo na porta de casa, vendia carona, ajudava a administrar o leite, mas tinha um compromisso de estar o final de semana, em vez de eu estar brincando ou em alguma festinha, eu estava lá na fazenda. Com 14 anos eu falei, pai, vou comprar um carro. Eu falei, como assim? Eu falei, não, já tenho dinheiro de um carro. Foi aquela conversa lá em casa, eu já dirigia, aprendi inclusive com um funcionário nosso que é quase um pai para mim, ele chama Eli, sempre bom deixar isso aqui. O Eli trabalhou com a gente, ele tinha 3 anos já com meu pai na minha frente. O Eli me ensinou a andar de moto, atirar, caçar, que existe uma coisa entre atirar, outra coisa é caçar. E de carro, de trator, todos os implementos agrícolas eu aprendi com ele. Então você vê que a gente não foi um pai, foi um pai para mim naquele pedaço ali. É bom refletir isso, que esse dia eu vi uma foto dele buscando um álbum
buscando um álbum que me pediram, eu vi a foto dele em cima de uma moto, uma criança ali de 8 anos, falou, quem me ensinou aqui. Mas, no fim das contas, essa parte, meu pai falou, pô, já tem um carro. E aí eu fui com a decisão, fui lá comprar uma picapinha Corsa. Cheguei lá e falei, cara, mas só vai andar eu e mais uma. Naquele tempo nem pensava em ter namorada, já namorava, comecei muito cedo. Mas assim, namorar, assim, estabilidade, pegar na mão, falei, não. Aí o cara me convenceu a comprar um Celta, cara. Celta lançou naquela época, pode olhar a data aí, quando eu tinha 13 anos, você vai dar 2003, foi um lançamento do Celta com ar. Aí por R$ 800 a menos ainda, o cara já me fez aquela venda ali. Falei, cara, mas se mandar só você, o primeiro carro, já saí com o Celta, tava pra comprar um, comprei outro com o meu cheque. Eu lembro que esse cheque meu já era um cheque meu, cara. Foi um cheque meu e foi onde daquela parte pra cima, eu e meu pai decidimos a gente fazer a minha emancipação com os 15 pra frente. E ali, cara, praticamente eu comecei, eu entrei no contrato social de uma empresa que era de autopeças, que fornecia relativamente algumas peças necessárias para a oficina do meu pai. E ali começou meu processo de varejo mesmo. E aí coisas que me levam onde eu estou hoje, quem é do interior se identifica com isso. Cara, eu achava normal, mas eu cheguei a pensar assim, isso não vai me levar muito longe. A percepção é o seguinte, a gente morava num predinho e embaixo era autopeça. Sempre o interfone tocava várias e várias vezes, 1h30 da manhã. Era gente com carro quebrado ou um trator quebrado. E aí você tem que ter um produto para solucionar o teu cliente nessa hora, né? E aí você fala assim, uma hora quando você resolve um problema de um cliente, ele vira um fã, né? Mas, cara, não é bem assim, tá? Muitas vezes eu vi o cara reclamando, pedia, falava obrigado, mas ainda me assinava uma notinha, cara. E depois eu ainda tenho que cobrar esse cara, porque a notinha eu pagar era coisa normal no interior, e é até hoje, mas lá era demais. Eu assinava a notinha, dava obrigado, cara, obrigado, atendia de pijama. E depois para cobrar esse cara dava um maior trabalho para cobrar. Eu fiquei, cara, quanto custa a hora de uma pessoa para descer, abrir, e abrir com o maior bom coração, e depois ainda ter que cobrar. E aí esse cara fala que não tem um dinheiro para pagar, mas eu ajudei ele no horário que ele menos precisou. Muitas vezes eu via o cara comprar um rolamento de uma linha 6.000, é rolamento de moto, acho que é bem comum no interior, né? A linha 6.000. Esse cara fazia R$ 8. Aí o cara tirava um par R$10, 5 cada um naquela época, década de 2000. Ele simplesmente não perguntava se era dinheiro, né? Como que ia pagar dinheiro, porque na época nem cartão tinha. Eu lembro que a gente nem tinha o cartão de carbono. A gente, quando resolveu botar o cartão, já foi o cartão no TEF. Eu lembro que para comprar no carbono eu só comprava no Flamboyant. São coisas que ainda não tinha chegado, era parar. Mas o meu vendedor simplesmente entregava a notinha para ele assinar, nunca perguntava para ele assim, vai pagar? Não, já era notinha, o dinheiro era uma nota. Eu falei, cara, um dia eu saio disso, um dia eu vou vender um produto que o cara me compre sem estar estressado, ele vai comprar num momento de felicidade e eu vou sair da notinha. Cara, esse momento vai chegando, você vai mentalizando isso e você fala, cara, vou sair disso. Não que você não goste, mas que você acha que aqui não concorda com aquilo. Então, se você não consegue mudar aquele ambiente, você sai do ambiente. E assim foi. Então, acho que é uma coisa que ficou marcada aí para a minha primeira década para trás e a segunda eu estou complementando aí. Com 17 anos, eu passei em medicina veterinária, que era um objetivo desde novinho, mexia com agro, né? E aí eu vim para Goiânia. Eu passei em veterinária, passei em Uberaba, passei em Goiânia, passei para zootecnia. Falei, vou fazer veterinária mesmo, ali na faculdade, na Objetivo, na Unidade Paulista ali. E aí comecei, era a segunda turma. Uma coisa relativa que eu já tinha um carro em 2015, 2017. Com 15 anos, com 17, meu pai não era o dono do meu dinheiro, mas ele era meu pai. Ele simplesmente falou, você tá achando que você vai levar seu carro pra capital? É 1 ano de ônibus, rapaz. Fiquei 1 ano de ônibus e foi eu tenho meus amigos do ônibus até hoje, que a gente pegava na Avenida Goiás ali.
Ficamos um ano de ônibus, foi um momento assim sensacional. É claro que eu já tinha umas coisas engraçadas, que eu já fui muito homem ali com 13 anos, já. Eu era o único que tinha carro na escola, era o único cara que tinha dinheiro na escola, e dinheiro, quando eu falo, não era o dinheiro do meu pai. Eu podia ir para um açaí, comer um salgado e pagar para todas as meninas da escola. Eu tinha essa capacidade, eu acho que isso nos transforma em homens diferentes, em homens provedores, em homens que são diferentes dentro da cidade. Tipo, eu ia pra uma roda, falar, eu tô voltando ali, mas aquele poder ali de falar, não, das meninas eu pago, e os meninos com dinheiro contado, mesmo o pai tendo maior condição, mas o cara tinha mesada, mas eu tinha a minha conta. Era a conta poupança no Bradesco, desde 85, inclusive, que foi meu avô que colocou essa poupança, só abriu. Eu tenho essa conta bancária desde o meu nascimento, inclusive, uma conta desde 85, então são 40 anos de conta, pra você ter ideia, de relacionamento com o banco. Então olha como você vai construindo a tua reputação de alguma forma. E aí eu vim com 17 anos ali andando de ônibus, mas eu sempre lembro que uma vez eu fui pra uma boate, cara, e conheci uma menina e, porra, velho, era que a pessoa, você conta a tua história um pedaço, de repente eu me encontro com essa mulher na praça cívica no ônibus, cara. Esses tempos ela escreveu isso pra mim num direct, tá casado, tudo certo, mas é demais, as pequenas coisas que naquele momento você assim, acha fragilizado de pensar, porra, eu não preciso disso, eu já tenho um carro, não, foi preciso, são momentos muito bacanas, todo momento precisa ser curtido e de certa forma ele te transforma a diminuir o teu ego e saber que cada momento é o momento que Deus preparou para você. E coisas que me pegam é que quando eu estava no segundo ano, 2 anos e meio de faculdade, eu me peguei e falei, lembra que eu sempre falei de poupar dinheiro, trabalhar? Eu parei de trabalhar porque eu estava em Goiânia e estava só estudando, mas me fazia falta o dinheiro, assim, eu tinha um pouquinho de gado, mas pois, não tinha um WhatsApp, não conseguia administrar essas coisas, então era muito no telefone, numa mensagem, não tinha uma foto de um gado, então assim, eu acabava indo muito nos feriados e nas férias ao Pará. Mas eu me peguei pensando, cara, eu não quero fazer veterinária. Eu pensei, eu não vou ser um médico veterinário, eu não vou fazer com clínica. Falei, cara, será que é isso? Porque eu percebi que eu gostava da parte zootécnica da veterinária. Então, naquele momento eu falei, por que eu não fiz zootecnia? E não era pelo curso, mas o valor que ele me entregava. Falei, vamos embora. Em julho, fui embora para o Pará. Meu pai falou, quiser voltar a trabalhar? Falei, não, vou voltar. Eu lembro que meu pai no avião sobrevoou uma área, essa área ali na Amazônia também era uma área toda fechada. E me lembrei, isso eu já tinha 19 anos. Ele falou, lembra quando a gente abriu a fazenda, que a gente tomava banho no litro? E nessa época a fazenda nossa já estava mais organizada, já tinha uma plaquinha solar. E aquele tempo lá, lembra quando você para assistir televisão, você tinha que ver quantos litros de óleo você tinha que pôr no motor para assistir a tela quente? Pois é, aqui ó, para você vir, o objetivo é abrir essa área toda de novo, mesmo com 19 anos. Cara, não me faltou coragem, falar, porra, faço tudo de novo. Se com 5 anos, 7 ou 10 eu fiz, não vou fazer com 19? E eu falei eu não falei que eu topei, eu fiquei pensativo. Era a primeira semana de julho. E eu lembro que tinha um computador só na minha casa, que era debaixo do escritório, ficava entre essa empresa de rolamentos e a casa, era uma caixinha, só tinha um computador. Eu entrei lá e falei, processo seletivo para vestibular administração. Falei, cara, vou te olhar administração. E tinha um processo seletivo rolando na Faculdade Salgado de Oliveira. Cara, faltava uma semana. Fui lá, prestei a prova, fui embora, prestei a prova, falei, não, vou tentar a administração. Se eu passar, eu faço. Se eu não passar, eu vou embora. E eu passei. O que aconteceu? Vem aquela parte da disciplina lá atrás. Eu acabei fazendo a faculdade de administração e a de veterinária tudo junto. Eu passei a estudar cedo, à tarde e à noite, que era integral veterinária, e à noite concluí as 2 faculdades e ainda fiz uma pós em gestão executiva depois que eu formei e voltei para o Pará, ainda fiz uma pós. Então, assim, tudo é fruto assim, de desafios. Então, eu sou aquele empresário que sempre vou estar desafiando, porque eu sempre fui desafiado. Sempre fui muito desafiado. E tem gente que não está na mesma frequência de ser desafiado. É algo que eu preciso aprender. Para andar comigo, eu sou um cara que desafio muito. E eu adoro trabalhar sob pressão e com meta. Para mim, pressão e meta é um privilégio. É para pouca gente que tem. Se você acordar sem uma meta e sem estar pressionado, é para mim, tá? E essa verdade é só minha. Eu acho que a vida não tem muito sentido, não.
Tá? É lógico que é sua base espiritual, sua base familiar que vai te segurar, mas acima disso, sem uma meta e sem o privilégio de ter uma pressão nas tuas costas para você ter a disciplina de levantar, de ter o porquê de levantar, é que a gente consegue construir um homem. E aí eu tô falando da segunda década minha. Porque aí eu volto para a redenção e ali eu começo a construir uma história junto com a minha família. Eu tinha meus negocinhos e meu pai me propôs uma sociedade de falar, ó, filho, a gente tem uma empresa de terraplanagem, porque tinha a oficina dele, então depois da oficina, a fazenda, ele tinha uma empresa de terraplanagem, porque ele mesmo dava manutenção nas máquinas dele, mas também prestava serviço para iniciativa privada, reforma de pastagem, terraplanagem mesmo, abrir estrada em fazenda, talvez, não vou falar, ele não fazia pavimentação, mas a compactação. Falou, ó, a gente tem 7 máquinas, daqui para frente, com esse capital de giro, se eu não me engano, tinha 100 mil na conta, o que você comprar de máquina, 25% é seu, se eu não me engano é isso. Eu falei, Rubem, como você não sabe se é 25 ou 50? Porque talvez o final da história seja engraçado. Vamos embora. Toquei 2 anos e meio nessa fase. Bom salientar que em 2005 eu conheci a Camila, minha atual esposa, mas mesmo assim em 2007 eu retornei ao Pará, tá? E namorei à distância. Eu lembro que a primeira arrancada que eu dei, quando eu falo sobre dar um sprint nos momentos necessários, que não existe zona de conforto, eu fiquei 6 meses sem ver meu namorado. Porque eu falei, cara, já que é pra ser sócio e construir, o cara me deu, e daqui pra frente o que eu comprar, 25 é meu, eu enfiei a cara. Eu lembro que eu perdi 7 quilos nos primeiros 90 dias. Eu enfiei, falei, não, eu vou... Aquela fome de trabalhar com 5 anos de faculdade nas costas... Falei, só dei despesa lá em Goiânia, agora eu pago essa conta. Isso é brio, isso é vontade de provar. Eu sempre gosto de pessoas que tem alguém que tem que provar alguma coisa. E muita gente fica com algumas regras e algumas frases. E essas frases servem para alguém, para mim não serve. A pessoa, você não tem que provar nada a ninguém, só para si mesmo. Não, eu sempre quero provar para alguém. Eu quero provar para mim e para alguém. O Rubens é esse. Se você achar que eu vou me conformar com algumas frases que colocam aí de textos bonitinhos, não. Eu quero provar para Deus, quero provar para mim, mas vou provar para alguém. Talvez esse seja um momento que eu estou provando para os meus colaboradores que estão comigo nessa jornada de mais uma década de TXC. Tive que provar depois de 10 anos que eu tenho que descer do operacional para construir mais uma década de TGC. Então eu estou sempre provando, não é para mim, eu estou provando eu não preciso, eu já me conheço. Preciso provar para quem vai estar comigo para os próximos 10 anos. Entende quando eu falo? Então vamos lá. E aí mandei ver, trabalhei pra caramba. Eu lembro que para mim, depois eu vim ver a Camila, já estava bem perto de 6 meses, foi bem difícil, que a gente sempre se via, morávamos perto, ficar 6 meses, mas já começou a entender que o marido dela já é um pouquinho fora da curva, e o cara que fora da curva, quando fala, é o cara que não é um cara acomodado, e não é um cara que fica dentro de casa, tá? E nessa época eu prestava serviço 2007, eu andava numa F1087, de calceria de pau, com um bercinho de ouro, era a caminhonete da assistência. Depois eu comprei minha caminhonete e aí assim se foi. Então nessa época eu não tinha nem eu tive que vender tudo, boa parte das minhas coisas para investir no maquinário, e comecei a andar na caminhonete de assistência. Aquela F1000 de 4 farol, que fazia vom, e aquilo mesmo. Eu lembro que para me fazer um dia Redenção Marabá 400 quilômetros, eu saí meia-noite e cheguei meio-dia, 12 horas. Essa aí foi uma fase foi a vez que a gente talvez fez o maior contrato, fizemos um contrato com a Eletrobras, e nesse movimento, foi um movimento que eu estava encerrando a minha carreira junto com meu pai e junto com a sociedade, porque ela tomou um outro rumo, meus pais se separaram, e essa história é bem longa, e aí eu acho que meu pai ali, ele viu como eu venho falando da construção de um homem, o cara que me ajudou, que me deu a varinha para pescar, e aí aquele cara que quando eu falei para ele, vou te contar 2 coisas, lá atrás ele falou, pai, eu quero um celular, era um Ericsson, eu já ganhava salário, hein, eu já tinha meu dinheiro, ele falou, pai, aí eu, ver se o pai dá alguma coisa, eu falei, não, eu te dou, ué. Vai lá e vacina o gado da fazenda inteirinho, protocola tudo que eu te dou o celular. Então ele não estava me dando o celular, ele estava pagando. Então assim, são coisas desse jeito que me construíram. Só que agora voltando lá, meu pai largou da minha mãe, mas muito mais ele se afastou da família. Tá? Isso aqui é um relato, é um fato, e aí é onde eu acho que eu me construo melhor ainda como homem. Então, se me perguntaram, Rubens, qual foi uma das grandes viradas de chave da sua vida, foi a separação dos meus pais, infelizmente.
né? Então ali me fez um homem diferente, e a história é muito comprida, mas ali eu me vi numa fase de não depender mais. E essa construção foi muito dolorida, porque teve um episódio que esse pai que nunca me elogiou. Meu pai foi um cara muito duro, muito bom para fazer um homem de hoje, que é difícil de se fazer. Mas eu me lembro do meu pai que ele nunca me elogiou, mas um dia ele fez um elogio e eu nunca esqueci. Eu devia ter meus 13 anos, tava eu e o Eloy. O Eloy é um cara que a gente até fez um grande vídeo, lá no Pará, e nossos pais eram sócios. Eu lembro deles estarem numa mesa e nós dois ali. Então nós dois trabalhando desde 8 anos de idade, os dois, eu escutando, eu sempre muito vivo. Eu perguntei para ele se ele tinha escutado disso, ele não. Você vê que cada um tem uma capacidade, o cara é um fenômeno na agricultura e na pecuária, mas eu sempre fui um cara que eu acho que eu tenho uma habilidade de ser muito criativo, mas de conseguir fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu sou o cara que estou prestando atenção nos 3 aqui. Então eu lembro dele falar assim, ó, se tem uma coisa que uma mulher pode ficar despreocupada, é a mulher casar com esses 2 meninos aí, vontade, fome e necessidade não passa. Eu continuei comendo ali. Aquilo foi o único elogio que meu pai fez na minha vida. E tudo bem, isso constrói, tá? O mundo não é assim mais hoje. Meu pai nunca falou eu te amo, nunca deu aquele abraço, pôs no colo, nunca teve isso. Eu acho que essas histórias com a minha da década ali de 2000 para trás se refletem numa geração. Há gente que tira proveito de tudo. Então esses momentos foram momentos de eu falar, cara, eu tô aquele combustível. Mas volto lá, nessa separação dos meus pais, ele deixou uma frase muito viva para mim, e eu vou citar as 3 porque o conteúdo fica muito complexo. Ele chegou a falar para mim que eu não servia mais para nada, e aí eu também tive que devolver para ele. Isso não foi uma briga, foi falado, vocês bateram boca, não batemos boca, que fique claro. Ele falou, para mim você não serve mais, e porque ele tomou a decisão de assumir outro relacionamento e tá tudo certo, e eu fui de encontro com isso. A outra palavra que ele falou para mim, que ele falou para minha mãe, falou, nossos filhos não deram em nada, tá? E a vez que eu montei uma empresa em Goiânia, que eu fui embora, eu falei, vou montar uma empresa, e saiu na boca dele. E eu fui pedir a opinião para ele de novo. No escritório eu nunca mais fui, então eu falei que eu nunca mais pisava, eu sou um homem de palavra, eu nunca mais pisei no escritório. Mas eu pedi uma opinião para ele, vou montar essa empresa, que eu vou chegar lá nela. Ele falou para mim, você pensa pequeno demais. Porque eu acho que meu pai, ele sempre pensou com a cabeça de fazer um sucessor, sabe? E aí eu vou te falar uma parte sobre sucessão. Meu pai nunca foi um cara de elogiar as próprias empresas dentro de casa. Eu sempre escutei meu pai falar, eu tô apertado, eu tô arrochado, eu não tenho dinheiro, as coisas estão difíceis. Cara, tudo que ele tá falando, eu passo 24 horas. Mas tem momentos que ou você guarda para você ou você transmite mais luz. Então eu percebi agora, nessa decorrer, e é por isso que a gente acaba escrevendo livro e passando um pouco das nossas histórias, é que eu percebi o seguinte, eu percebi que eu não fiz sucessão porque minha mente, meu mindset, meu consciente foi preparado para falar, cara, não vale a pena assumir essas empresas. E outra, no meio daquilo eu quis mudar muita coisa, eu quis ter mais tecnologia, mais processos, eu estudei, construí um organograma, um fluxograma, coisas básicas. E a pessoa mais velha, e tá tudo bem, um super vencedor, não quer mudar. E eu percebi que ali eu não seria fonte de mudança também. E aí juntou-se com essa separação, eu segui minha vida e fui para Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, o que eu fiz? Eu comprei uma empresa de produtos cárneos, que eu coloquei o nome de Frimax. Como que você comprou uma empresa dessa do nada? Não, não é do nada. No meu TCC de administração, era preciso fazer um plano de negócios. Então você pega uma empresa, dá uma olhada para ela e faz um plano de negócios. Ali você faz uma análise SWOT daquela empresa e apresenta. Esse TCC meu, eu tirei 10. Já era um empresário que estava fazendo um TCC. E quando eu voltei, naquela análise SWOT, eu falei, o cara estava com caixa baixo, e tinha uma bela de uma oportunidade. Cheguei, propus para ele, comprei a empresa dele. Ele estava no momento querendo ir até para Espanha, não lembro. Até porque o final dessa empresa é muito sobre isso. É um trabalho muito duro mexer com esse tipo de indústria. E assim começou. Em 2011, eu voltei para Goiânia e segui. Nesse momento, eu montei essa empresa e eu te digo, eu não me identifiquei com a empresa por N motivos. Primeiro, era uma empresa de margem muito baixa e é muito simples, eu concorria ou com é bom lembrar que naquela sociedade que lembra que eu não sabia se era 25 ou 50,
Eu não me lembro muito bem. Eu lembro que a proposta que meu pai me fez para mim pegar a minha parte era muito abaixo do que eu achava. E talvez para ele era a certeza, mas a gente não tinha um papel, era um combinado verbal. E vou te falar, não teve discussão não. Eu simplesmente falei, cara, se eu vencer na vida, viu que eu tô falando sobre provar? Vão falar que eu venci porque eu peguei um pedaço da minha sociedade que na boca dos outros é herança. Vim embora e decidi não pegar nada. Eu vim com 80 mil reais, 85 mil reais e um carro que não tinha documento. Não é porque eu não queria o documento, o cara não me passava o documento. E eu dei os 85 mil na empresa e tinha esse carro e comecei minha vida. Ah, cara, ele foi muita luta. Então esses momentos que eu passei ali. Então eu vou voltar para a Fremax. Ali, todo dia que foi uns 6 meses bacana, mas no fim das contas eu entendi que eu não era apaixonado por aquilo. Tá? E eu não tinha talento para aquilo, tá? Mas lembre-se que de produtos carnes, o que era essa Fremax? Era, cara, praticamente eu vendia hambúrguer, linguiçaria, atendia supermercado e hamburgueria, de subproduto do frigorífico. Então sempre minhas empresas tiveram ligação com o agronegócio, eu nunca saí dessa raiz do agronegócio. Mas eu comecei a ir para a empresa triste. Eu levantava com não vontade de ir para a empresa. Então uma das regras que eu falo, cara, é o teste no espelho que, vez ou outra, eu me esqueço de fazer, mas ela sempre esteve comigo, eu estou nesse exatamente, isso é um ritual. Por que e para que eu levanto? Então eu chego no espelho ali, isso todo dia, às vezes minha mulher fala, tá falando sozinho, eu tô falando comigo. Ninguém faz esse ritual, cara, tô falando comigo. Você depende de quem? É de Deus? As pessoas é que dependem de mim, então eu tenho que falar com o Rubens. Eu quero levantar, para quem eu levanto e por que eu levanto. Então hoje o Rubens tem 400 funcionários, isso se transfere em 1.200 pessoas numa média. Se eu levar para todo o time de indiretos, a gente está falando de 4.000 pessoas. É muito importante esse eu levantar. É uma responsabilidade muito grande. Tá? Deus te entregou isso. Então lá nessa Fremax, eu comecei a levantar para um espelho ali, foi ali que eu comecei. Ali eu já estava lendo bastante livro, gostava de ler. Hoje eu leio pouco, porque o que eu estou fazendo daqui desse capítulo, da próxima década, é muito mais usar do meu repertório, da minha bagagem para ajudar e inspirar outras pessoas, tá? Eu sempre, tem muito a ver comigo, ajudar pessoas, quem anda comigo sabe, vim no carro inclusive falando sobre isso. E aí eu não estava feliz ali, tá? E quando você não está feliz, você foge dos seus combinados pessoais. Eu não estava chegando mais no horário, aquele cara disciplinado não estava chegando. Eu não estava fazendo o que tinha para fazer. Então, quando você foge do combinado, você não vai entregar resultado. E eu vivi isso esse ano na nossa empresa com alguns colaboradores. Então, combinado comigo mesmo. Chegou um momento, eu lembro que eu sempre pratiquei um esporte ali, comecei lá na faculdade, que era laço em dupla. Acho que aqui todo mundo conhece isso, né? Team Hope. E ali eu comprava numa loja em Goiânia. E um dia, por sinal, eu estava era um final de semana. Cara, eu lembro disso como se fosse hoje. Olha que é bom fazer esses negócios. Eu fui com o dinheiro, participar dessa prova de laço com o dinheiro que eu tinha. Eu não lembro, R$1.000. Falei, o que eu tô fazendo? Mas o estresse estava tanto. Falei, cara, vou lá desestressar, vou lá ver gente, vou ver cavalo, que a empresa já não estava indo bem. E aí o Caio falou, Rubens, eu tô querendo sair da empresa e eu quero montar uma empresa dessa aí. E eu sabia que o negócio era bom, então já começou a voltar pro agro, mas com esporte, cavalo, vender pro cara feliz, não ter notinha. Olha como Deus vai transformando. Falei, opa, peraí, acho que é aqui. Cara, topamos de primeira. Falei, vamos montar. Peguei meu sócio da Fremax lá, eu lembro que era o Guto. E ele falou, ele já não estava também, ele tinha outro compromisso, ele já não ficava mais na empresa, ele já tinha um compromisso que ele é um puta produtor rural de muita competência, então a gente já estava desalinhado, e quando eu falo desalinhado, não tinha o mesmo, a gente tinha habilidades diferentes, mas os propósitos já não estavam os mesmos. Falei, Guto, vou sair dessa aqui. Ele falou, vai, eu estava executando, eu estava mais na execução, e essa era o combinado mesmo. Falei, como é que nós vamos desfazer a sociedade? Eu falei, vamos fazer o seguinte. E eu sempre falei, eu sou muito habilidoso com sociedade. Falei, você fica com tudo é seu. Eu vou sair com a mão na frente, eu tô atrás, o a pagar é seu, o a receber também. E sério, assim, vai dar trabalho pra mim desfazer e tudo, mas beleza. Saí com tudo, cara, fui embora com a mão na frente, eu tô atrás. E vamos antecipar, peguei o dinheiro,
Volto lá, olha que negócio bacana. Falei, vou montar a Texas. Peguei um dinheiro emprestado, lembra da reputação, a conta lá no banco, voltei lá no banco, eu preciso pegar dinheiro emprestado. Fui pegar dinheiro emprestado, precisa do avalista. Quem era o avalista? Meu pai. Porra, além de lá atrás, você viu que não teve briga, não teve discussão, teve assim, promessas. Eu não quero isso, eu também não quero isso. Eu lembro que ele assinou como avalista lá. E meu pai é um cara muito, acho que meu pai nunca pegou um dinheiro emprestado na vida, com certeza. Acho que meu pai nunca deu cheque pré-datado. Ele nunca deu um cartão de crédito, pelo menos até onde eu conheço. E ele pegou a caneta e jogou no meu colo assim no banco e falou, você é maluco. Eu falei, fica tranquilo que eu vou pagar essa conta. A conta acho que é para pagar com 5 anos, acho que eu paguei com 2, porque já vou antecipando um pedaço disso. E assim comecei a Texas. A Texas foi um negócio, e eu gosto de falar da Texas para frente, que aí começa a jornada do Rubens muito multisserial, que ali eu me vi no esporte, moda, varejo, mas de fato, vendendo sem notinha, vendendo pro cara feliz, vendendo emoção, conquistando percepção. E ali a gente foi boicotado, cara. Chegou na Texas, falou, ó, quem abrir os lojistas, e eu falo, como já falei isso em vários podcasts, que hoje esses caras são meus amigos, cara, mas é a verdade. Boicotaram a gente. Todos os lojistas de Goiânia, todos não, né? A maioria dos que tinham mais força, se juntaram, foram atrás dos fornecedores e falaram, se vocês venderem pro Rubens ou pro Caio, que o Caio era um grande vendedor, muito conhecido, e o Rubens, eu mexia com laço, já tinha um conhecimento ali no Pará, no Tocantins, no Mato Grosso, em Goiânia, eu já tinha assim, cara, eu tô olhando pra mim, eu acho que a gente já tinha um brilho diferente. O Rubens já tinha um conhecimento, assim, uma parte comercial, ou de se socializar muito bem, que eu acho que eles temeram só o Caio, temeram o Rubens, porque não foi temer dinheiro, não tinha, mas temeram algo que estava claro pra Deus. E boicotaram a gente. E a gente marcou uma data para inaugurar a Texas no dia 27 de agosto de 2013, porque na época a gente abriu o Instagram era uma coisa nova. Eu lembro que as postagens, aquelas postagens ridículas, não tinha foto, não tinha. Acho que não. Era muito arcaico, né? Mas eu não me esqueço de como que era o folder. Falei, cara, vamos abrir nessa data porque tinha uma Copa, chamava Copa Bavária. Quem tá falando vai lembrar. Era show sertanejo com laço. Falei, cara, o pessoal vem, na quinta, na quarta a gente inaugura. Isso eu tava falando em abril, tá? Cara, nesse boicote, falei, beleza, peguei o dinheiro emprestado, começamos a reforma ali na Ricardo Paranhos, pegamos o ponto e falamos, e agora? Mas nós vamos comprar de quem, se ninguém vende pra nós? Falei, vocês ficam aqui na obra, que eu vou para os Estados Unidos, vou encher as malas, olha a cabeça da gente. Aí eu falo, é coragem, porque passa a nem pensar, como é que você vai encher uma mala e trazer para uma loja? É lógico que eu não pensei em encher a loja, mas cara, parti. Enchi umas 6 malas lá nos Estados Unidos, um cara me indicou um grande pessoa que chama Frederico Werneck, que tá lá em Dallas, morador de lá até hoje. Fredão, você tem uma história com a Texas, e ele me recebeu lá, um cara que tem uma história no cavalo muito grande no Brasil e até lá nos Estados Unidos, recebe muito brasileiro lá, me mostrou parte das lojas e andou comigo sem nenhum interesse. Aliás, ele tinha uma selaria, a gente começou a vender parte dessa selaria dele e foi um sucesso, até o momento que a gente pôde fazer, teve relacionamento de varejo, foi excelente. Esse foi uma das coisas que eu falei, cara, já que você tá me ajudando tanto, vamos tentar vender sua cela, que tinha um valor agregado em dólares, super, foi demais. Mas voltando, eu voltei com essas malas na alfândega, adivinha? Perdi tudo. Então quando eu atravessei veio empolgado, quando eu atravessei o aeroporto de Guarulhos, que eu saí lá fora, saí da mesma estaca. Perdi tempo e dinheiro agora, né? Parte do dinheiro. Como que faz? Cara, no fim das contas, volta a tua reputação, volta o teu relacionamento. Ia ter o Nacional ABQM, que era em Avaré, que tem todo ano, que é o Nacional. É o maior evento de cavalo quarto de milha no setor, naquilo ali que era em Avaré. Falei, vamos pra lá. Voltamos para lá, tava todo um cluster de amigos, relacionamento e alguns lojistas principais que são responsáveis por grandes marcas internacionais que representam no Brasil, são as importadoras. Bom, fizemos uma reunião muito rápida, tinha uma pessoa específica lá, cara, eu lembro que juntou umas 30 pessoas dentro da pista e falou, vocês vão vender para esses meninos, vocês vão vender, são pessoas trabalhadoras, tem que vender. Não vou falar que foi pressão. Logo a pessoa me pediu imposto de renda para minha idade era um imposto de renda significativo no sentido de quem já trabalhou, mas não era o meu. Ele falou, preciso de avalista, e aí eu fui para cima dos meus, eu não era casado, eu fui para cima dos meus cunhados, que nem era casado ainda eu nem era casado com a Camila, que eu casei nesse mesmo ano de 2013, hein?
A gente inaugurou em agosto, casei em novembro. E eu falei, cunhados, eu já tava noivo, eu falei, ó, eu não vou precisar, vocês já vão ter que ser meu avalista antes de eu casar. Você imagina você propor isso? Eu não pedi dinheiro pra eles não, eu pedi aval. E cara, eu acho que é melhor dar dinheiro do que avalizar. E foi aonde eles falaram, o cara olha a tua reputação, o cara vê tua luta, vê tua história. Eles não pensaram duas vezes, não. Nós somos avalistas, mandaram imposto de renda, aprovou na hora, no outro dia eu tava lá comprando. Aí abriu um, cara, abriu outro. E vai-se embora. Só que chegou muito já era julho, nossa inauguração era em 27 de agosto, era muito produto importado. De repente me vi numa situação. Chegou tudo e mais um pouco de uma vez só. Nós, nessa peleja, não tinha funcionário, não tinha sistema, não sabia como era, cara, não preparamos para cadastro, não tinha um planejamento estratégico, não precisa ser estratégico, tático, não tinha um plano. O plano era inaugurar. Cara, aí foi juntando gente, juntamos parente, juntamos empregada doméstica da casa da gente para ajudar a passar roupa e etiquetamos errado. O sistema, peguei o primeiro sistema que eu achei que era legal, porque, bem lembrado, a minha irmã comigo tinha uma lojinha de suplemento lá em Redenção, e ela que tocava, a Isabela, e eu peguei e falei, me dá esse sistema aí, vai esse mesmo, peguei o sistema de uma loja que era mais para farmácia do que para roupa, mas instalei, porque já tinha intimidade, instala hoje, já instalou e começamos a fazer, cara, fazendo tudo errado, mas quando Deus abençoa, né, e aí vem um reflexo. Lembro que a gente inaugurou dia 27 de agosto, como a gente queria, e nessa última semana, o sprint foi tão grande, como eu tô num momento de sprint muito grande da minha empresa agora, depois dos 40 anos. Momento que eu me lembro, como que você faz isso, Rubens? Eu lembro que ontem a pessoa veio me perguntar, cara, como é que você se rebaixa a isso? Eu falei, não, ninguém pode fazer isso por mim, só eu. Então o que a gente fez lá, naquela época eu podia, hoje eu podia dar o luxo de não fazer, não, faço quantas vezes for preciso. A gente ficou 5 dias virados sem tomar banho, ou para inaugurar, porque tinha tanto produto esparramado, nós éramos 5 pessoas, e algumas pessoas iam depois. Eu lembro que o Neto, que hoje é meu sócio lá na TC, ele foi o primeiro que o Caio chamou, chamava de irmão, eles moravam juntos, vem aqui, porque você tem as manhas de mexer com o computador, você já vai dar entrada. A esposa dele, na época, namorada, Monique, saía da farmácia, ia para lá e ajudava a dar entrada até meia-noite, e a gente ficava. Gente, a gente viveu 5 dias sem tomar banho, só no energético, chegava a feder, só trocava a camiseta e lavava o sovaco. E eu lembro da minha foto no dia 27 de agosto, da inauguração, eu tava um esqueleto. A calça eu tive que presilhar ele aqui para fechar a calça, o tanto de peso que a gente perdeu. Cara, mas eu vou te dar um relato assim. Nós inauguramos a loja não para vender, nós inauguramos a loja para fazer hoje eles falam de, ali é um coffee break, né? Para nós era uma degustação, vem ver a loja. Não estou com a palavra certa aqui. Inaugurou, na verdade, venha ver o que temos aqui. Para o dia 28 é que as pessoas entrarem e consumir. Então a gente abriu. Eu lembro que a última varrida que eu dei na loja, eu não fiz reunião de venda, nada. A gente varreu, era 6 horas. Aí foi a hora que minha mulher me ligou e falou, na verdade era minha namorada, minha noiva, falou, vai tomar banho? Vai tomar banho que 7 horas tá chegando gente aí. E a gente já percebia que tinha uma grade que a gente já buzinava, tá pronto, a gente já tinha certeza daquele negócio, sabe? Era igual uma torcida no alambrado, ali tinha um alambrado. As pessoas, que dia, todo dia a loja já tinha um movimento sem abrir. Então, em resumo, a gente tinha uma meta. A única coisa que eu deixei lá foi uma meta calculada baseada no histórico das lojas que tinha em Goiânia. Falei, nós temos uma meta X pro mês. E, cara, a gente bateu a meta do mês da inauguração. A meta do mês foi batida das 7 às 11 da noite. Eu me lembro de pessoas comprando bota comigo, porque eu atendi na Texas uns 2 anos, eu não atendi seguido, mas eu adorava vender, eu sempre adorei. Então eu atendi ali. Hoje eu não tenho essa capacidade tanto de conseguir atender ainda, então eu preciso muito mais entender de jornada de cliente, da percepção do cliente que ele tem com a nossa empresa, com a nossa marca, do que provavelmente atender. Mas como se precisar, vou também. Então, uns fatos que me deixaram curioso. Eu nunca me esqueci dessa pessoa. Ela foi comprar uma bota, a bota não servia para ela. Ela falou assim, ó, eu vou comprar a bota mesmo não me servindo, porque vocês são pessoas trabalhadeiras, não trabalhadoras, tá? É aquele jeitão nosso.
e eu vou comprar. Se eu, ou dou de presente ou troco depois, mas comprar eu vou. Como com a empresa que tem clientes que são assim até hoje, cara, não vão prosperar, né? Mas eu volto, é na tua reputação, é as pessoas que conhecem o teu trabalho lá atrás, não é de hoje. E assim nasceu a Texas. Da Texas eu entrei para conhecer muita gente, meu relacionamento ampliou e eu comprei, vendi, negociei inúmeras empresas, passei por diversas empresas do cavalo, de confecção, mas e aí foram se somando, mas ao final assim, vamos pular ali para 2015, que foi aonde a gente estava numa estabilidade, a gente é um Brasil de estabilidade, a gente é um país de juros altos, a gente é um país de estabilidade jurídica, de dólar, sempre vai ser. E ali naquele movimento ali de Dilma, ali, impeachment, vai de lá, vai de cá, mesmo insegurança de sempre, o dólar, lembro que um produto que tinha na Texas, que era uma marca americana, ela era uma marca que saiu de um dólar de 3,17 para 4, subiu R$1 o dólar, que é um impacto muito grande em 6 meses. Eu falei, já tinha feito o intercâmbio lá fora, eu não contei essa parte aqui, porque foram intercâmbios de 90 dias, mas eu passei uma temporada lá fora, então foram 6 meses em 2 lugares, e diferentes, e esses intercâmbios sempre mexem muito com a gente, porque um foi na Califórnia, o outro foi ali para a parte do Texas. Então eu sempre falei, cara, eu vou montar, tô na roupa, tô no varejo, sou do cavalo, vou criar uma marca com esse tipo de identidade, com inspiração americana, mas também com cara de Brasil. E agora, por quê? Porque já que o dólar tá alto, eu vou trazer um produto com essa cara, mas com preço nobre. E aí a gente pensou na TXC. Nesse momento, esse Neto, que era um funcionário da Texas, eu falei, cara, esse cara já era um cara que pensava diferente e sempre foi um cara que sempre zelou pelo dinheiro da empresa. Não vou falar que o cara tinha uma visão de dono, porque ele tem, mas na época eu olhei muito mais pelos detalhes, aquele cara que brigava por preço, que dava valor na hora de discutir uma mão de obra com um cara que cobrava 120, faz por 20, faz por 100 e ainda ia trabalhar a qualquer momento, em qualquer horário estava disponível. Eu falei, esse cara que serve, eu já tinha sócio na Texas, falei, vou levar esse... Montamos a TXC e junto com o Rafael veio para fazer um vídeo institucional da Texas Center e no final das contas eu lembro que ele falou assim, ó, nós vamos fazer um vídeo e esse vídeo vai durar quanto tempo? Ele falou, 1 dia. Bom pra você estar filmando aqui, gente. Ele falou, 1 dia. Eu vou tão evoluindo nas coisas que eu gastei 3 dias para fazer o vídeo. O dia que eu fui acertar com ele, eu falei, quanto custou o vídeo? Ele falou, X. Aí eu falei, não, mas era um dia, eu gastei 3, eu tenho que pagar 3 vezes mais. Eu falei, não, para você eu vou cobrar só o meu serviço. Se não deu para fazer um dia, é porque não era o suficiente. Então se gastou 3, é o cliente que manda. Eu falei, esse cara serve para ser meu sócio. E ele já era um cara de designer, de produção, e é um cara que já estava criando algumas marcas no segmento meio que country. Falei, vou pegar esse menino para ser sócio. E logo convidei ele e o Neto, falei, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma marca, vai chamar TXC, e vamos testar ali na Texas. A gente já tinha um Instagram, o maior Instagram ali, eu tô falando de Instagram, não é nenhuma rede social diferente de Instagram, maior. Vamos impulsionar ali, e nessa época a gente já era o melhor e o maior do Instagram, e o criativo que a gente fazia para aquela época era nada demais, mas era o suficiente, era o melhor. Hoje eu não posso falar, porque hoje IA e tudo, tem gente fazendo coisa demais. Eu ainda acho que a gente é o melhor, mas lá na época eu tinha certeza. Cara, a gente criou só boné e camiseta, 1.500 produtos. Uma semana a gente vendeu tudo. Falei, cara, pronto, tá testado. Rafael, Neto, vamos criar essa marca aqui, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer numa empresa é perguntar por quê. E aí eu perguntei um cara que era representante, que ele achava de TXC, e falou, olha, eu vejo um brilho nessa marca, porém ninguém vai comprar uma marca de loja. O seu concorrente não vai comprar uma marca de uma multimarca. Você vai ter que criar uma marca, você não acha? Eu falei, pensou como ele me deu o que eu estava pensando. E aí eu falei, cara, mas TXC, o pessoal vai falar Texas, e aí onde eu me garanto muito é na criatividade. Talvez hoje não, porque a gente acaba operando coisa demais. Eu falei, vai ter que ser TXC, porque naquela época já tava muita hashtag, eu sou o TXC, eu uso o TXC. Eu falei, cara, como que eu vou criar uma marca aqui? Peguei e pensei, eu tava indo para Prudente fazer uma compra naquela importadora, que era uma dos principais fornecedores nossos. Falei, eu
Para quem me conhece pouco, eu rezo o terço. Hoje eu até vim rezando o terço para onde eu tava. E aí eu rezando o terço aqui e pensando que eu rezo... Gente, pecado ou não, eu faço a minha parte. Eu rezo o terço e ainda penso nas minhas empresas. Eu acho que é por isso que Deus fala, cara, Ele está fazendo. Se eu estou concentrado, tem gente que tem a capacidade. Eu me considero concentrado nos dois. Eu me considero. Mas olha como as coisas são milagrosas. Eu te garanto que não gastei 20 segundos para pensar. Minha empresa vai chamar Tastily Extra Company. E o X vai ser a ligação que vai fazer das minhas marcas, que eu tenho várias. Se precisar, eu ligo a Texas em algum momento. Se precisar, eu ligo qualquer outra. X é um múltiplo de multiplicação. E o Extra vai ser a minha linha principal, que é essa linha, por exemplo, que eu estou usando aqui. É uma linha Extra. É isso. Eu já mandei um WhatsApp pro meu sócio e todo mundo concordou. Acho que são coisas rápidas que a gente liga e olha pra você ver essas ligações que você faz entre... Acho que isso é uma boa tomada para colocar até numa rede social, cara, como foi criada. Foi assim, um texto na mão e pensando como não ser Texas e ser TXC. Eu lembro, era um Corolla, eu indo, passando ali perto de Rio Preto. E é exatamente essa ideia que me veio em fração de segundos, e assim foi. E a TXC começou isso, em 2015, ela começou ali num posto pequenininho, cara, hoje... E aí eu passei por diversas empresas até eu me tocar ali na pandemia, que eu já estava com um monte de empresa e algumas eu comprei para vender, e na pandemia eu pensei mais com cabeça de empresário. Eu estava na fazenda, eu estava nos Estados Unidos numa feira, e quando eu vim passar ali em Dallas, eu comecei a ver o pessoal de máscara. Falei, gente, mas o que está acontecendo? É aquele negócio que vocês acham que todo mundo pensa nisso. Falei, gente, o mundo vai acabar mesmo. E me pediram para pôr máscara no avião, 3 dias depois fechou. Ali eu segui para a fazenda, que eu tinha um compromisso, e na fazenda, aí noticiário, né? Instagram, falei, não, para alguns o mundo ia acabar, né? Para mim eu pensei diferente. Falei, o pessoal começou a comprar muita coisa, o consumo foi lá em cima, tinha muito mais demanda do que oferta, né, na pandemia. E aí eu vou te dar alguns insights, assim. Eu lembro que na minha sala de estar da fazenda, eu falei, eu vou vender tudo que eu não uso, porque todo mundo que nunca teve vontade... Olha isso. Na pandemia, eu pensei, eu vou vender tudo que eu não uso e que é supérfluo, porque quem pensar diferente vai pensar, vou aproveitar que eu vou morrer... e vou comprar e aproveitar minha vida agora. Cara, eu vendi todas as minhas lanchas, jet ski, barco, cavalo, tudo que eu achava que eu tava ali, que era um patrimônio e que eu não usava, eu falo, e aí vem seus poderes de network e de comercial. Eu acho que eu vendi tudo em 2, 3 dias pelo WhatsApp. Eu já sabia mais ou menos quem queria, eu lembro, cara, vendi tudo muito rápido. Trailer eu tinha 3 de cavalo, vendi tudo, falei, como a venda é sobre percepção, né? Minha percepção, eu lembro, eu tava almoçando, falei, é agora que eu vendo, porque é agora que o povo quer comprar. Começou a ver grupo comprando tudo quanto é coisa. As commodities foram lá em cima, então eu vi gente vendendo soja de 180, cara em casa com soja de 180, que ele nunca tinha visto, com dinheiro na conta, achando que possivelmente ele poderia não aproveitar mais a vida dele. Eu fiz o caminho contrário. Ali eu fiz o contrário, e disso eu comprei fazenda, comprei áreas, eu fiz o caminho inverso do negócio sair daqui para outras coisas. Então eu investi também na parte de fazenda, que foi um negócio que depois pós-pandemia eu me desfiz dessas áreas e deu um belo de um retorno, né? Comprei na baixa e aqueceu, vendi na alta, que aí veio da sua habilidade de fazer outros negócios que não seja varejo, é olhar para o mundo, e varejo não te dá... Um cara que tá lá no interior, eu falo, comendo buchada. Esses dias eu tava nisso, comendo buchada num dia, numa telha de Brasilite, um prato de R$15, um prato feito. Eu lembro que no outro dia eu tava lá no Sorro, em São Paulo. Falei, cara, é difícil uma pessoa que consiga transitar e entender os mundos como eu. Deve ter, mas são muito raros. Tá? Então a gente tem uma percepção, eu tenho um negócio comigo, eu me orgulho muito, isso pode colocar numa bio, numa frase minha, eu não vivo numa bolha e eu garanto. Eu conheço o Agreste, eu conheço todas as capitais do Brasil, todos os estados, é muito difícil alguém falar uma cidade que às vezes eu não conheço, porque são 5.500, falei, próximo de onde? Aí eu já me localizo. Então assim, eu sou muito rodado, nesse intermédio,
de Texas e TXC, para vocês terem ideia, eu fiquei 30 dias no Paraguai vendo todo o movimento de agro e de confecção que tem lá nessa época. Eu fiquei 30 dias no México, porque lá domina muita parte de country. Eu conheço os Estados Unidos, a parte de manufatura inteira. Eu sempre, onde tinha rodeio ali, América do Norte, América Central, que era até em Porto Rico ali, Honduras. Eu não fui em algumas regiões que estavam muito, El Salvador, que era muito controlado por milícias, eu não fui. Mas assim, eu sou muito rodado. E isso é que te dá repertório, bagagem e a tua coragem para a hora que... Então assim, eu me considero um cara que, com o meu caipirês, que eu me orgulho muito, que eu adoro me falar, eu sou um empreendedor caipira, mas eu tenho a capacidade de ser um caipira que venceu na capital. Então eu estou sempre disposto a discutir em várias áreas e em várias mesas. Hoje eu tenho a capacidade de discutir num fórum agro, num fórum de moda, num fórum de varejo. Então assim, é muito difícil, isso eu me orgulho muito quando uma pessoa vem no meu LinkedIn e fala: Rubens, eu não enxergo um perfil como o seu, tão com multidiversidade, com tanto conhecimento para o Brasil com a tua idade. Lógico que tem pessoas muito fora da curva, mas talvez o que eu construí para esses 40 anos são coisas desse tipo que é difícil alguém conhecer. Então eu vejo alguém falar sobre sustentabilidade para mim num palco, aí num desfile, eu falar: cara, eu sou fazendeiro na Amazônia há 30 anos. Se alguém entende de sustentabilidade, é um produtor rural na Amazônia. Entendeu? Então eu acabei falando para eles: cara, eu tenho um cara que protege rio na fazenda nossa que a gente paga no nosso bolso. O governo não me dá isso. A gente tem uma brigada de incêndio que a gente mantém ela até quando não está, na época da chuva, para manter ela, e o governo não me paga isso. Entendeu? A gente tem nossas APPs, nós temos nossas reservas legais. Quem protege e que a gente, além de produzir na Amazônia, que muita gente olha para a Amazônia e tá tudo lindo e vê a Vitória Régia, aquela preservação, mas ninguém come Vitória Régia, gente. Então a gente preserva, tá? A gente põe o pão. Quero falar um pouco disso também no final sobre a parte de produção e das coisas que deveriam ser óbvias. Então, voltando lá na parte de TXC, e da parte de pandemia, e aí uma coisa que para finalizar a parte de pandemia foi onde eu ajudei o bate-pronto das minhas empresas. A Texas bombou, a gente não fechou em nenhum momento, várias estratégias, posso contar N estratégias, como que você não fechou? Tem várias estratégias, conhecimento, repertório, entender qual é a sua função social, entender qual é a sua classificação da tua empresa. A minha empresa era classificada num grupo que não precisava necessariamente ser fechado. Cara, quando você tem conhecimento, você sai acima da média. A minha empresa teve ticket médio que tem, e naquela época mais ainda, ticket médio de loja de luxo do Iguatemi, que vende, tá? Isso é uma história que eu vou contar agora no palco, sobre essa história de ticket de luxo para o agro em Goiânia. Então virou um case nacional. Então, e a parte da TXC que a gente não parou, os grandes grupos de marca pararam. Tá? A gente não colocou nenhum colaborador sustentado pelo governo, a gente bancou tudo, porque a gente não parou. Então, se a gente não parou, eu não vou precisar do governo. Entende isso, gente? Eu poderia ter não parado e abusado do governo, não. Eu continuei trabalhando e continuei pagando o salário de todo mundo. Então é muito bom ter uma câmera para provar que exatamente foi isso que aconteceu. Então, no fim das contas, a gente preencheu algumas lacunas. Quando voltou a pandemia, os grupos começaram a produzir. Naquilo eu já estava cheio o meu estoque. Eu fiz uma estratégia, principalmente de cada vendedor nosso, mapear as melhores lojas de cada região, tanto via telefone como conexão via WhatsApp e direct. E a gente, principalmente, só fez algumas abordagens, treinamento de abordagem diferente, e falou: olha, vocês abriram a loja? Abri, opa, então vamos lá, um momento melhor, tá todo um copy, beleza, a gente tem produto. Você, mas eu não conheço sua marca, nossa marca é XYZ, eu tenho produto. Não, mas eu compro da marca Y, que é só marcas grandes. Beleza, mas eles não têm produto. Aí não vendia naquele momento, ligava na marca Premium lá, naquele tempo, a marca, cara, a gente vai começar agora, a gente volta daqui 90 dias, a gente entrega o produto. A gente começou a preencher lacuna, a gente cresceu 56% na pandemia, simplesmente por uma necessidade de uma demanda reprimida. E foi ali que eu falei: agora é a hora da gente virar para a coleção como as grandes marcas. E aí a TXC
fez é uma empresa que vai querer dobrar a cada 3 anos, esse é o objetivo de dobrar de novo mais 3 anos e assim sucessivamente. Então são as estratégicas, gente, tão básica, eu vou te dar alguma estratégica aqui. A gente muitas vezes, na pandemia, eu comprei chip, na época eu comprei chip em todos os estados, mapeei as lojas e comecei a mandar ligar, você tem TXC aí? Tem TXC aí? Eu enchi o saco Então eu criei a demanda, nós criamos a demanda. Gente, então a gente inventa muita roda, mas dá para fazer coisas muito básicas. Nessa compra de chip ligando nas lojas, parece uma piada, mas eu coloquei o nome da estratégia no quadro, chama Estratégia Zezé de Camargo e Luciano. Quem assistiu o filme lembra que o pai ligava na rádio e pedia a música e achava que era todo mundo, não, era o pai dele. Era isso, cara. Acho que o varejo, é por isso que eu vou criar uma imersão que chama Varejo Raiz, porque as coisas tão inovadoras, elas partem de um princípio muito básico, de entender o mundo. Tá? A gente quer ir na Lua, hoje está a inteligência artificial aí, mas, cara, precisa alguém para falar o que quer, precisa viver mundo. Eu sou um cara que não sou tecnológico, mas ontem eu falei isso numa palestra que eu estava. Eu sou o cara que mais estimula a tecnologia, porque eu estou sempre perguntando para o cliente o que ele quer, o que ele precisa, vendo a jornada. Então, se você não tem um porquê, o cara que está simplesmente um desenvolvedor, ele sabe desenvolver, mas ele não sabe captar essa informação ali fora, porque ele não é comercial. Então minha vida é viver balcão, viver gente, viver varejo, eu amo pessoas. Para refletir o final da minha história, que hoje eu me dediquei pós-pandemia, aparecem diversos negócios para mim, e esse ano agora com 40 anos, eu estou escrevendo a minha biografia e estou escrevendo junto com alguns parceiros um outro livro e já estou acho que eu estou com uma dúzia de livros aí viu, Nathan? Eu tô com uma dúzia de livros na cabeça aí, porque é tanta percepção, cara, que a gente vê que a gente tem muito para entregar. E agora eu fui convidado esse ano, fazendo meus 40 anos, eu vi como a gente é disciplinado. Eu tinha um compromisso num sábado e eu estava sexta-feira na minha fazenda no Pará e eu tinha um compromisso marcado há 1 ano atrás para dar uma aula. Eu nunca dei aula, eu sempre dei palestra, mentoria ali, mas eu me assumi um compromisso de dar uma aula. Eu falei, cara, eu tô lá no Pará e eu não sabia dessa data, porque eu errei a data de um mês. Tava na minha agenda, eu mandei pôr na agenda da minha secretária errada. Eu falei pro cara, eu vou chegar aí 8 horas da manhã. Então eu lembro que era 5 da tarde, eu tava no Pará, cara. Então eu peguei avião, vim pro Pará de madrugada, mas eu estava lá. E aí eu fui dessa aula, super desafio, né? Cara, eu achei assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi dar aula, perguntar, muita gente me perguntando, e eu vi como eu posso ser próspero ajudando pessoas de fato, assim, multipessoas. Foi aonde um cara no almoço, era para ficar 2 horas, eu fiquei 3 horas e meia. Por quê? Porque meu corpo esquenta, minha aura brilha, eu acho que o espírito me toma e eu falo, cara, eu gosto disso aqui. Então eu preparei para esse ano, eu não sou mais aquele empresário que quer ser sócio de multi-empresas nesse momento e ter mais sociedades. Já passei por 17 sócios, cara, 18 experiências societárias, ou 18 empresas. Eu quero investir em mim para renovar a ambição de novas pessoas. Então, esse ano eu vou escrever livro, porque eu vejo muita gente escrevendo livro e eu não sou aqui para julgar, e muita gente falando de varejo com pouco conhecimento. Então não é sobre o livro, é sobre a pessoa escrever algo de varejo que pouco viveu, ou coisas que eu não concordo. Eu não quero apontar o dedo, eu vou escrever a minha história e vou ajudar outras pessoas a reescrever a história. Então é em cima disso que eu também vou criar uma nova imersão, e essa imersão vai ter amplos valores. Eu quero ajudar novas pessoas de diferentes gabaritos. Eu estava vindo agora na estrada e estava falando com o Edgar, que é o que faz minha assessoria. Falei, Edgar, esse cara da oficina aqui, ó, esse cara não tem acesso nenhum, eu mudo a vida dele com 2 horas, eu mudo a vida dele. Então esse é o poder que eu quero fazer, mudar micro, médios empresários, simplesmente percepções que poucas pessoas têm. E se tiver muitas, eu quero ser só mais uma pessoa para transbordar, tá? E você falar, Rubens, qual a sua prova social? Pessoal, meus sócios são meus ex-funcionários, acho que se tiver uma prova maior que essa, eu sou uma pessoa que quero muito mais dividir lucro do que juntar dinheiro. Dinheiro, voltei lá atrás, é meritocracia e é o supra-sumo do resultado da empresa. Mas tem muita coisa além disso, que é fortalecimento espiritual, fortalecimento mental, para depois chegar nisso aí. Você não chega nisso sem ter essas duas bases muito fortes, o fortalecimento familiar, tá se encontrando e saber realmente o meu eu. Lembra quando eu contei aquela história com meu pai? Eu sou muito bem resolvido com ele. E muita gente ainda acha que não. Lógico que sou, senão não estaria onde eu estava.
Tá? E onde você está? Eu estou onde eu deveria estar. Não estou falando que eu cheguei lá também, porque eu não gosto muito de frases de sucesso, porque sucesso não é patamar, sucesso não é chegada, sucesso é caminho. Então eu acho que nesse novo ciclo meu, é o momento que eu vou fazer imersão, e essa imersão talvez nem seja essa palavra, reunião de apresentação, de percepções, para dar claridade que há possibilidades e muito ouro dentro de algumas empresas que as pessoas às vezes estão cansadas. Falam, não, aqui já deu. Não deu. Às vezes deu. Ou senão também bateu a real para a pessoa. Falou, ó, esquece a tua empresa. Da minha visão, eu não consigo te resolver. Porque eu sou aquele cara que muitas vezes também me pergunta e fala, cara, não sei. Porque qual o problema? Qual o problema de não saber? Né? Sábio é quem sabe que não sabe. Então são coisas desse tipo que eu quero levar. Meu papo é muito reto, eu não falo português correto. Eu, mesmo formado em 3 faculdades, eu não tô nem aí. Só que eu sou um cara muito leal, eu tento levar isso, eu sou muito real. Quem anda comigo sabe que da força espiritual que eu carrego e que preciso passar para as outras pessoas antes de todo esse mindset ou essa mente forte de construir algo em prol do empreendedorismo. E fato, isso não vale só para empreendedor, mas vale também para CLT, todo mundo. Eu vou dar imersões específicas para pessoas que querem ter acesso a essas informações, mesmo fazendo parte de um projeto de um empreendedor, tá? Porque não existe empreendedorismo de alguém sem uma camada de pessoas que acreditam nesse maluco aí. Eu sempre falo, eu tenho um cara que anda comigo que ele fala assim, maluco do Rubens, porque assim, ele fala, só malucos têm capacidade de falar isso eu vim falando isso, né? Capacidade de falar isso para uma pessoa. É uma pessoa que está comigo há uma década. Eu falei, cara, você vai ser demitido. Agora você vai arrumar alguém para te substituir, porque você vai ser demitido para andar comigo, para virar o jogo. Porque onde você está, você não vira mais, você já chegou no teto, as suas convicções são suas e você está andando com gente que não consegue mais te acrescentar. Quem pode te acrescentar sou eu. Então você é obrigado agora a mostrar que realmente, se você é um líder, você vai ter que construir um líder. Então, qual o seu defeito? Seu defeito é que você não construiu ninguém para te substituir. Se eu te achei, você tem que achar alguém. Então, você entende que são essas missões que a gente vem para o mundo? Então, para se alientar e juntar tudo isso numa embalagem só, é que são coisas sobre espiritualidade, fé, renovação de ambição, orgulho do passado, mas eu sou um cara apaixonado por futuro e que consegue ver nos detalhes algumas coisas sobre varejo, que existe um calendário de venda do varejo, mas existe um calendário que o agro influencia bastante, que eu vou falar isso nas nossas imersões, sabe? Que pouca gente percebe. Se agro é 1/3 do PIB, qual o impacto que quando o dinheiro cai na conta que influencia no varejo e pouca gente percebe? Existe existe estratégias para isso. Então são coisas que a gente vai guardando. E coisas óbvias que a gente é obrigado a falar, que eu vejo gente falando que, por exemplo, eu não bebo leite, eu também não. Mas o leite está na base de quase todos os produtos que estão no supermercado. O cara não valoriza algumas coisas no sentido, eu sempre falo assim, o agro é a farmácia porque é das plantas ou algo do tipo, ou do próprio, sai o remédio. O agro é o supermercado, porque ele alimenta. Cara, o agro é o guarda-roupa, porque dele é o algodão. E conectar agro, moda, varejo, percepções, acho que é o desafio e algo único que eu tenho para agregar para as pessoas. E para esse mundo, e é em cima desse conjunto, baseado nos pilares muito fortes, que é Deus, família e amigo, que eu construí dentro de uma reputação, e essa história meio de 40 anos, que faz sentido eu estar aqui falando algo para essa câmera, para as pessoas que vão inspirar novas gerações. Afinal, para mim, patrimônio está lá dentro da minha casa. Eu sempre, quando vou sair, igual eu saí hoje cedo, a minha esposa até não queria ter falado comigo no final, e eu tive que vir para fazer esse vídeo, e eu sempre falo isso aí, falei, bem, a gente corre tanto, né? Mas o patrimônio da gente é só essas 2 pessoinhas aqui, né? E para algumas pessoas não são claros, procuram tanto dinheiro, procuram, e esquecem que tem um negócio que não é sobre custo, é sobre valor, que eu quero muito equilibrar o momento de cada pessoa do que eu puder. Falei, cara, fique satisfeito, porque hoje eu falando isso aqui posso incentivar muitas pessoas, mas e para algumas pessoas pode ser o meio, nossa, vou me comparar com o Rubens. Não, a comparação também é um meio muito forte de achar que as pessoas precisam ser iguais, não, tá? Mulher trabalhar fora, outra mulher trabalha só em casa, cara, cada um é de um jeito. Deus, você tem que pensar e ler a Bíblia, que é o livro dos livros, que me fez tomar a decisão também de escrever livros, que nos moldam
para pensar que as pessoas são diferentes, mas elas precisam ter valores baseados principalmente nos 10 mandamentos ou nos mandamentos de Deus, bastante iguais, para elas que caminham no mesmo objetivo, para construir um mundo sempre melhor. No nosso caso, a gente tem que falar de mundo, mas vamos falar aqui de Brasil, depois vamos falar da nossa casa e crescer para dentro. Acredito que é isso que Deus espera da gente. Acho que é isso. Já falei demais. Muito obrigado.